Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui do canal Minuto Cardiologia. Esse podcast que acontece aqui no nosso grupo de WhatsApp. Se você tiver interesse em participar aqui do nosso podcast, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, vou deixar também fixado nos comentários. Você clica, vai entrar no nosso grupo de WhatsApp, deixa lá a sua dúvida em forma de áudio que eu vou transformar essa sua dúvida em vídeo como eu estou fazendo aqui, tá bom? Vamos então aqui para a primeira pergunta, para a gente dar início do nosso podcast desse sabadão. Bora lá. Ultimamente eu não posso deitar normal que nem outras pessoas. Eu tenho que deitar com 5 travesseiros. Se eu deitar baixo, já começa a vir uma dor no peito, radia para as costas muito forte. E aí o coração começa a dar falhas e dar extrasístole e vai dando uma dor indo e voltando, variando. E aí tá difícil, eu tenho que fazer uns exames, porém minha situação financeira não tá legal. Mas eu tô muito preocupado com isso. Olha, a gente tem que sempre investigar isso, amigo, porque realmente o ato de deitar, piorar, ter falta de ar, né, começar a ter estacistolia, essas coisas, me lembra muito o paciente que tem, que a gente chama de ortopneia, que se ele estiver deitado, ele vai se sentir muito mal por causa da congestão pulmonar. E aí a pessoa precisa realmente sentar, ficar em pé, né, para poder melhorar essa respiração. Isso fala muito a favor de ser realmente problema cardiológico, né? E geralmente por insuficiência cardíaca. Então sim, cara, tem que avaliar, fazer novos exames para ver o que está acontecendo. Eu te aconselho fazer o ecocardiograma, tá? Para a gente poder tentar identificar o que está acontecendo de fato, a etiologia do negócio, tá? Porque infelizmente sem o ecocardiograma a gente vai ficar a ver navios. Pessoal, vamos aqui conversar a respeito da próxima dúvida, vou colocar para vocês agora. Fui cometido por uma miocardite pós-Covid. Fui internado em março com fração de ejeção em 27 e edema pulmonar. Hoje estou com a fração de ejeção de 29, sem nenhum tipo de sintoma. Faço atividades físicas regulares, como corrida, natação e fisioterapia. Será que vou retornar ao normal? Olha, esse cenário de miocardite, né, as miocardiopatias, elas apresentaram muito nessa questão da Covid-19, né? Com a Covid deu uma piorada significativa, realmente. A miocardite ela não era uma coisa muito comum até aparecer essa patologia, né? Acontece sim em gripes, resfriados, também podem acontecer a miocardite. Quanto ao do acometimento pelo corona, a miocardite a gente tem visto que sim, que a tendência é que retorne ao normal. Como você viu, a sua fração de ejeção estava 17%, depois subiu para 29%, foi subindo, né? E essa geralmente é a evolução comum dessa doença, tá? Então geralmente começa a ter sim uma melhora, porque a hipocinesia nesse caso, a disfunção geralmente era difusa, é só um comprometimento que geralmente ele é reversível. O tratamento nesses casos é com medicações que tratam insuficiência cardíaca, tá? Você está num passo bem importante, que já está fazendo atividade física, já está conseguindo fazer tudo isso aí, está sem sintomas. Isso para mim me deixa muito mais tranquilo. Parece sim uma resolução bem mais fácil, né? Um prognóstico bem legal, tá? Eu já vi alguns pacientes que não voltaram à função, mas a grande maioria sim, a função do coração voltou ao normal, principalmente quando o paciente está fazendo muita atividade, tá, amigo? Pessoal, vocês prestaram atenção que realmente tem até muita gente com esse problema, até distúrbios neurológicos também, muitas pessoas apresentaram também. E esse distúrbio cardíaco ele tem sido muito comum na Covid-19, então é uma coisa que eu tenho falado bastante, inclusive tem aumentado muitos casos. Eu queria até conversar sobre esse panorama de como está hoje, porque uma coisa é o que a mídia fala para vocês, né? E outra coisa é o que a gente vê realmente no hospital, tá? É um cenário bem diferente do que a mídia tá falando. Inclusive, eu posso até fazer um vídeo a respeito disso aí, caso vocês queiram, tá? Eu posso até montar e bolar um plano legal em cima disso, tá bom? Vamos aqui conversar
Mais uma dúvida para a gente tirar aqui. Doutora, minha mãe infartou aos 70 anos e com 72 descobriram uma CIV nela. Ela não tem nenhum sintoma. Mas os médicos falam, né, que precisa fazer uma cirurgia, enfim. Acho arriscado, né, porque ela tem insuficiência cardíaca, a fração de ejeção dela é em torno de 30 e poucos. Qual a sua opinião? E por que eles acham tão estranho surgir depois de 2 anos? Parece algo tão raro. Olha, acredito que na verdade é CIV, né? Comunicação interventricular, certo? A comunicação interventricular é uma doença congênita, tá? É quando o paciente nasce com uma comunicação entre os ventrículos. Geralmente, ela se fecha sozinho quando é criança, tá? Mas pode ser que na fase adulta a gente tenha aí uma evolução da doença, pode piorar realmente, e quando ela tem um desequilíbrio hemodinâmico, que é o que está acontecendo, fez insuficiência cardíaca, geralmente a gente pede sim para fazer o fechamento. Tem algumas avaliações anteriores que a gente tem que fazer, mas até então sim, tem que fazer o fechamento do orifício, caso não haja nenhuma contraindicação. Às vezes acontece de a gente ver isso depois, porque os primeiros ecos foram muito mal feitos e a pessoa não identificou antes. Mas a CIV é uma doença que a pessoa nasce, é uma patologia congênita, tá bom? Pessoal, vamos colocar aqui o próximo áudio. Eu não sei se ele é muito grande, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque me parece que ele está com 2 minutos. Deixa eu ver se é isso mesmo, porque se for a gente vai ter que eliminar, né? Que são as regras do grupo, né? Boa tarde, doutor. Boa tarde, amigos, amigas. Realmente o áudio ele está dando de 2 minutos e 7 segundos. A gente conversou a respeito disso aqui no nosso podcast, pode chegar ali em torno de 30 segundos, né? Eu tenho colocado no máximo de 30 segundos, pessoal, porque senão uma dúvida de 5 minutos de áudio, para a maioria das pessoas não vai ser interessante. As pessoas já reclamaram bastante, tentei fazer dessa forma mais prolongada os áudios, mas teve muita reclamação. E como a minha intenção é ajudar, a minha intenção é para favorecer vocês, eu tenho que pensar em vocês, né? Não em mim nesse momento. Então decidi fazer áudios mais curtos, né? Então até 30 segundos. Vou então para o próximo áudio. Claro, se passar um pouquinho, 35, 40 segundos não tem problema nenhum, tá? Mas muito grande como ficou assim não dá. Vamos para o próximo áudio. Eu espero que você me entenda, tá? Porque realmente fica bem complicado pensando na maioria das pessoas. Próximo áudio. Doutor, é o seguinte, a minha dúvida. Eu queria saber, eu tenho DPOC. Eu queria saber se o DPOC, no meu caso, ele é grave, porque eu uso até oxigênio durante o dia, durante a noite e tudo. Se ele pode provocar uma insuficiência cardíaca. Eu já tenho problema de coração. Eu fiz até um cateterismo e tudo. Mas não constatou que eu tenho insuficiência cardíaca. O DPOC pode provocar insuficiência cardíaca? Olha, o DPOC, ele pode sim causar insuficiência cardíaca em algumas vezes, tá? Os DPOCs, eles podem, na verdade, fazer uma hipertensão pulmonar, né? Mas isso é regra? Não é muito comum, mas um DPOC muito avançado, ele pode fazer hipertensão de artéria pulmonar. É bom ver se a tua pressão sistólica de artéria pulmonar está muito elevada. Se a pressão sistólica de artéria pulmonar estiver muito elevada, ela pode sim fazer um acometimento do lado direito e, com consequência disso, fazer uma insuficiência cardíaca do lado direito e evoluir do lado esquerdo depois, tá? Então pode acontecer, mas não é o habitual acontecer, ainda mais se você está tratando direitinho, a chance de evoluir assim é muito, muito baixa, tá bom? Boa tarde, doutor. A minha dúvida é sobre extrasístoles, que é uma condição que eu tenho. Eu queria que vocês abordassem mais um pouco sobre esse assunto, qual a limitação, se tem alguma restrição de exercício, alimentação, e o meio de vida de uma pessoa que possui extrasístoles, que abordasse um pouco sobre esse assunto. Obrigada, um beijo. Olha, a extrasístole realmente é um tema muito pedido, né, aqui no canal. A gente tem visto muitas solicitações a respeito disso. A vida, na maioria das vezes, é normal da pessoa de extrasístole. Por que eu falei na maioria das vezes? A gente tem sempre que ver se o paciente ele tem alterações estruturais ou não alterações estruturais através do ecocardiograma. Esse aqui é o primeiro passo.
O segundo passo é saber se as pessoas estão com sintomas ou estão sem sintomas. E o outro passo é saber as densidades do Holter quando aparece a extracistolias, né? De menos de 5%, de 5 a 10 e maior que 10%, é uma coisa bem ali, bem definidora. A gente tem vários vídeos a respeito disso, eu vou até te convidar a assistir, tem vários. Você vai lá na playlist que a gente tem sobre extracístoles, está bem escrito na playlist, clica lá, dá uma olhadinha, a gente tem várias perguntas e respostas a respeito disso. Com certeza tem a sua dúvida, tá? Mas se eu fosse colocar como é o estilo de vida, num paciente que não tem alteração estrutural, vida completamente normal, tá bom? Pessoal, vamos aqui para a próxima dúvida para a gente dar continuidade ao nosso podcast. Boa noite, doutor. Qual é a validade do teste ergométrico e se você não tem um sono reparador, ele pode dar problemas no coração a longo prazo? Olha, a validade do teste ergométrico, ele depende do motivo do que o paciente está querendo fazer, tá? Mas geralmente 6 meses é um tempo bom, um tempo adequado. Tem até casos que até 1 ano tem uma validade tranquila, tá? Depende se o paciente é cardiopata, se ele não é cardiopata, depende do motivo que a pessoa está fazendo. Tá procurando diagnóstico de doença coronária? Tá procurando diagnóstico de hipertensão? O que ele está procurando, entendeu? Mas de praxe, geralmente de 6 meses é um bom tamanho. Mas o paciente que tem uma saúde adequada, eu aconselharia anualmente fazer o teste ergométrico, que está de bom tamanho, tá? A validade, posso colocar de forma bem aberta, seria de 1 ano aí, tá bem tranquilo. E olha, o sono, ele realmente influencia na saúde cardiovascular. Pode causar hipertensão arterial, diabetes, dislipidemias, várias doenças por distúrbio de sono. Inclusive eu tenho bastante insônia, porra, isso aí eu fico chateado, né, por conta disso. Mas infelizmente cada um tem um problema, né? Agora pode descompensar de origem cardíaca só por não dormir? Não, a não ser que tu ganhe alguma comorbidade como hipertensão arterial. Aí sim a gente pode evoluir aí com algum tipo de lesão cardíaca, né? Vamos já continuar com a nossa próxima pergunta, mas eu queria perguntar de você está gostando desse podcast? Me dá esse feedback. E como é que você vai me dar esse feedback, pessoal? Se inscreve no canal, já ativa o sininho aí para não perder nenhuma notificação. E se puder compartilhar esse vídeo para alguém, você vai estar me ajudando a continuar com o meu trabalho e eu vou saber que eu estou ajudando alguém. E agora sim, se esse vídeo aqui não te ajudou em nada ainda, vou te pedir, não precisa curtir, nem se inscrever ainda no canal. Mas agora, se ele te ajudar em alguma coisa, fica comigo até o final. Se tu perceber que tá bem bacana, fica até o final. Se ele te acrescentar qualquer coisinha que seja, a gente combina assim, tá? Te acrescentou em alguma coisa, você se inscreve, ativa o sininho e me ajuda a salvar vidas, né? Porque quanto mais você fizer isso, mais vai para outras pessoas e mais pessoas a gente vai ajudando, tá bom? Vamos lá então, o nosso próximo áudio. Bom dia, grupo. Bom dia, pessoal. Queria tirar uma dúvida com o doutor. Fiz o Holter em 2021, dezembro de 2021, e nos exames deram menos de 1% de extrasístoles. E eu queria saber com o doutor, a cada quanto tempo eu preciso fazer o Holter de novo, para a gente ir investigando isso. Muito obrigado. Amigão, nesse teu caso, menos de 1%, relaxa, muito tranquilo. Pelo jeito você não é sintomático, pelo jeito não tem nenhuma alteração cardíaca estrutural, por exemplo, um eco normal. Se foi só por exame de rotina e apareceu isso, não fique se prendendo a isso, tá? Você pode fazer um Holter a cada 2 anos, nesse caso, não tem problema nenhum, tá? Eu nem ficava insistindo muito numa investigação assim tão a ferro e fogo, com o paciente deu menos de 1%, sem sintomas e sem cardiopatia estrutural, tá? Se esse não for o seu caso, tiver alguma cardiopatia, aí sim a gente vai mudar esse planejamento, tá? Deixa para mim aqui nos comentários se você tem alguma alteração cardíaca ou não, porque difere bastante, tá? Boa tarde, doutor. Meu pai toma atenolol para pressão alta. Qual que é o melhor remédio para pressão alta? E se um dia ele conseguir perder peso e fazer atividade física, questão de alimentação também, ele consegue parar de tomar remédio para pressão? Olha, não existe o melhor remédio para pressão alta. A gente tem que ver paciente a paciente, tá? Então a gente tem que decidir baseado em comorbidades do paciente. Se o paciente tem alguma alteração estrutural, se não tem,
se o paciente tem disfunção renal e dentre outras coisas. Eu não gosto muito do atenolol para tratar hipertensão arterial, eu sou até bem contra. São alguns casos bem específicos que eu uso atenolol. E respondendo a tua pergunta aí, sim, se ele emagrecer, pode ser que ele reduza a dose de medicação, pode até ser sim que tire a medicação, porque a gente sabe que a obesidade é uma das causas, né? Causa secundária de hipertensão arterial, né? Beleza, vamos então para o próximo. Boa tarde, doutor. Devido à doença de Chagas, eu criei um dedo de luva no fundo do coração. Aí onde cresceu um coágulo. Tomo Marivan e com o Marivan esse coágulo foi dissolvido. Embora o médico falou que eu não posso mais parar com o Marivan, já que criou essa pequena bolsa no fundo do coração, esse saquinho. Eu queria saber se eu posso ter um novo coágulo devido a esse problema? Olha, para quem não entendeu exatamente a pergunta, quando tem essa questão esse dedinho de luva que ela chamou, é quando forma-se um aneurisma, tá? No ventrículo esquerdo, forma tipo uma bolsinha realmente no ventrículo esquerdo. E lá pode formar um coágulo, né? Ficar lá e você fazer trombo, essas coisas, né? Geralmente acontece em pacientes que têm disfunção cardíaca. Se não for seu caso, se tu não tem disfunção cardíaca, a chance é menor. Se você tem disfunção cardíaca, a chance é maior. Com o uso do Marivan, tem chance de apresentar trombo? Tem, mas é muito, muito baixa. Ainda mais se você manter o seu INR entre 2 e 3, né? Entre 2 e 3. Tinha um estudo rodando a respeito de uso dos novos anticoagulantes, que são os anticoagulantes orais diretos, também na formação de trombo. Todos os estudos estão muito a favor. Eu já li alguns que aprovaram, outros que ficaram na dúvida. Então, eu não sei ainda de fato se é válido usar os anticoagulantes orais diretos. Na prática clínica, na prática médica, a gente tem visto muito o uso do anticoagulantes orais diretos, né? E com bons resultados. Então, assim, eu estou esperando sair um estudo bem maior para definir com meus pacientes se eu troco o Marivan por anticoagulantes orais diretos, tá? A priori pode sim usar, mas nada certo ainda. Mas a chance de você, tomando o Marivan, o INR ou o RNI ficar entre 2 e 3, olha, a chance é muito remota mesmo. Mas, como tem um dedo de luva, semestral tem que fazer seu ecocardiograma, tá? Boa tarde, doutor. Uma dúvida que eu tenho eu tenho insuficiência mitral, tenho pré-diabetes e tenho glaucoma. A minha dúvida eu agora no momento estou com pneumonia e muita falta de ar, cansaço. E essa pneumonia, eu queria saber se pode atingir algum problema com a insuficiência mitral devido ao pulmão, né? Está assim meio com catarro. Eu queria saber sobre isso. Olha, não tem relação nenhuma com isso. A pneumonia não vai agravar a sua insuficiência mitral, nem o contrário, tá? Pode ficar tranquilo, isso não tem relação nenhuma, principalmente nesse momento, tá bom? Pode ficar em paz quanto a isso, tá? Eu vejo que muita gente tem esse diagnóstico de insuficiência mitral, e se for insuficiência mitral leve ainda, quero até ver se isso está certo, porque a maioria das vezes é fisiológico e as pessoas falam como doença e cria maior pânico nas pessoas. Mas isso acontece demais com falsos ecocardiografistas. Inclusive, pessoal, tem muita gente que manda os vídeos, né, me manda os exames através do clube de membros que a gente tem aqui. A gente tem o nosso clube de membros do canal Benito Cardiologia, tá? Olha só, o clube de membros ele é diferente, tá, do nosso grupo de podcast. O clube de membros é uma assinatura, tá? Eu posso até deixar o link para vocês, né? Então assim, o podcast é gratuito, 100% gratuito. O clube de membros é uma assinatura, é outra coisa bem diferente, que custa R$14,99 por mês, muito baratinho, em que você me manda os exames, né? Eu vejo para você, interpreto para você, a gente conversa, troca ideia, a gente fala sobre tudo lá nos teus exames, te ajuda a entender melhor as coisas, a seguir um caminho bem mais adequado para o seu tratamento, tá? Eu vou deixar para você o link do nosso clube de membros, vou deixar o link também do nosso podcast. Lembrando, galera, o podcast é o grupo lá do WhatsApp, que é esse aqui que a gente está fazendo esses áudios.
totalmente gratuito, 100% gratuito. Muita gente confunde isso com o clube de membros, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Vamos aqui para o nosso próximo áudio, que eu vou mandar para vocês aqui. Então eu queria até ver o teu exame, caso você tenha interesse. Eu queria ver seu exame, se a tua insuficiência mitral é fisiológica e por que está gerando tanta preocupação para você, né? Boa tarde a todos, boa tarde, doutor. E aí, como é que vocês estão? A minha dúvida é o seguinte, minha pergunta é o que significa a obstrução de fluxo em posição aórtica, já que eu tenho uma prótese biológica e sopro sistólico. Deu na conclusão do exame de esteira que eu fiz. E também queria saber, né, quem tem prótese biológica, se pode engravidar, mesmo que a válvula tenha área reduzida. Olha, o teste ergométrico, engraçado, não era para aparecer essa questão de obstrução aórtica, tá? Esse laudo está totalmente equivocado, não existe como laudar dessa forma um teste ergométrico. Mas vamos lá então aproveitar o gancho aqui. Uma área valvar reduzida depende. É uma área valvar reduzida leve, reduzida moderada ou reduzida grave? Eu vou supor que a sua área valvar não é reduzida grave porque te indicaram o teste ergométrico, tá? Primeiro lance que eu vou colocar aqui, porque era totalmente contraindicado você fazer teste ergométrico na estenose aórtica grave. Ponto. Esse aqui é o primeiro ponto, tá? Inclusive, quero que deixe para mim aqui nos comentários se a tua é leve, moderada ou grave. Deve ser leve. Deve ser leve. O fluxo fica aumentado. E uma estenose aórtica leve não contraindica, não, uma gestação, tá? Ainda mais sendo prótese biológica, não contraindica, tá? O que contraindica é uma prótese metálica por causa do uso do Marevan, porque os primeiros meses, primeiro trimestre, pode dar uma síndrome varfarínica na criança, tá bom? Tem hemorragia e morte, tá? Mas olha só, na biológica não tem contraindicação. Agora tem que ver que grau da tua estenose. Se a tua estenose for moderada, eu já não recomendo você ter gestação. Tem que primeiro corrigir a válvula, né, para poder sim ter a gestação. Ou esperar a válvula ficar grave, né? No caso, o que eu faria se a tua estenose fosse moderada? Desaconselharia, não aconselharia em momento algum a gestação, avaliaria até quanto tempo você ia manter essa válvula moderada. Se ela evoluísse para grave e tu não tivesse idade para ter gestação, trocaria a válvula para depois engravidar. Mas estenose moderada para cima, não prefiro que engravide não, tá? É muito, muito, muito perigoso, tá bom? Pessoal, esse aqui foi o podcast de hoje. Eu espero de verdade que todo mundo tenha gostado. Esse trabalho aqui eu pretendo fazer a vida toda aqui do canal. Ajude o canal a crescer. Tente propagar esse vídeo. Me ajude a cada vez mais ajudar outras pessoas e nós juntos aqui salvarmos vidas, né? Bom, pessoal, então espero ter ajudado. Um forte abraço. Boa manhã para todo mundo. E para quem vai almoçar agora também, saúde a todos.